Você acredita em revelação de Deus? Você acredita que Deus pode falar contigo por meio de revelação? Porque o Senhor me entregou uma revelação poderosa para passar para pessoas específicas. Escute com bastante atenção, porque essa mensagem aqui não é uma mensagem para qualquer tipo de pessoa não, viu? Porque o Senhor sabe com quem Ele fala, e o Senhor me disse: Samuel, entregue tudo que eu falar. Fale com o meu servo, fale com a minha serva, porque eu já preparei os corações. E eu estava aqui, o Senhor colocou no meu coração para falar algumas palavras proféticas, para liberar algumas mensagens para pontos específicos. Porque o Senhor me mostrou que chegaria nessa mensagem aqui pessoas que estariam enfrentando problemas dentro de casa, na vida financeira, no cotidiano, problemas familiares, mães que têm orado pelos seus filhos, portas que não se abrem, pessoas que o Senhor me mostrou que estão com o coração abalado, estão com a alma abatida, a depressão tomando de conta. Pessoas que têm buscado uma resposta diante de Deus, que têm agido com um coração bom. Pessoas que disseram assim: Deus, eu estou cansado porque eu só faço. E parece que nada acontece na minha vida. O Senhor me mostrou. A pessoa me mostrou que você tem colocado o teu nome em bancos de dados para ver se você recebe oportunidades. Eu vim aqui hoje como profeta de Deus para dizer para alguém que a tua oração foi ouvida, que o Senhor está cuidando da tua vida sentimental, da tua vida espiritual. Eu vim aqui hoje na direção de Deus para falar para alguém que buscou diante de Deus, que pediu clemência, disse assim: Deus, faz alguma coisa. Porque eu vejo muitas coisas acontecendo, eu vejo decisões sendo tomadas. Eu vejo o Senhor tocando no teu coração, porque por mais que você seja incompreendido, incompreendida, mas eu tenho um Deus que me trouxe aqui para dizer para você que Ele te conhece melhor do que ninguém. Porque tem alguém que chegou aqui com um coração reservado diante de Deus. Pessoas que já estão com a data marcada, com o dia programado para viver a bênção de Deus. Pessoas que o nome já foi citado, já foi falado, perseguiram você, falaram mal, se uniram, e hoje Deus tem uma resposta para cada pessoa que vai chegar aqui. Eu vim aqui hoje na direção de Deus. Deus me disse que Samuel, entregue a revelação. Deus me deu 8 revelações para 8 pessoas que chegariam nessa mensagem. Para 8 tipos de pessoas que chegariam nessa mensagem. Se essa pessoa for você, se você pediu resposta de Deus, se você crê em revelação, se você sente que Deus está falando contigo, então já entra aqui no comentário e digita assim: pastor, eu creio. Eu creio que Deus está falando comigo, eu creio que essa mensagem é para mim. Porque eu tenho fé, eu tenho convicção que hoje Deus vai tocar. Eu tenho certeza, eu tenho convicção que hoje Deus, Ele vai tocar, viu? Aí nesse teu coração. Eu tenho plena certeza, plena convicção que o Espírito Santo de Deus, Ele vai fazer uma obra linda aí nessa tua vida. Deus te conhece. Deus sabe o que é melhor para você. Parece que tudo vai desmoronar.
Parece que você vai ficar sempre travada no mesmo lugar. Ai, 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 mas Deus, Ele disse aqui, pode se preparar para se despedir de algumas coisas que tem conturbado a tua fé e tem perturbado o teu coração. Se prepara, porque tu vai se despedir de algumas coisinhas aí. O Senhor manda dizer para você, se prepara. Se prepara, porque você vai se despedir, Deus me disse. Deus falou comigo que chegaria uma mulher aqui, uma mãe. O Senhor me mostrou uma mulher que tem alguns filhos. O Senhor me mostrou aqui, escute com bastante atenção. Uma mulher que chegou aqui agora. E o Senhor me disse aqui, mulher, você tem 3 filhos, mulher. E o Senhor me mostrou o teu filho do meio, o filho do meio. A fúria tem sido grande, não é mesmo, filha? A fúria contra a tua vida tem sido grande, não é mesmo, mulher? O Senhor falou comigo aqui agora e Ele disse assim, Samuel, fala para essa mulher. Você, filha, que tem se preocupado. Você, mulher, que tem clamado, você que tem pedido a Deus para Deus tratar, para Deus cuidar. Para Deus operar. Deus me mostrou, estava aqui no meu cantinho, Deus me revelou uma mulher, o filho do meio. Tu tem se preocupado, tu tem sentido algumas coisas, tu sabe disso. Porque coração de mãe não se engana, intuição de mãe não erra. E tu sabe que quando tu sente, tu se preocupa, quando isso acontece, tu sabe que é aviso. Que é sinal de Deus, que é Deus falando contigo, que é a tua percepção espiritual te indicando que você precisa vigiar, orar e colocar no joelho. Deus viu a tua preocupação, filha. A fúria tem sido grande, mas Deus me disse aqui que Ele vai agir e vai fazer 3 coisas acontecer. O Senhor manda dizer assim, guerreira de Deus, descansa o teu coração, serva do Senhor, maravilhosa de Deus, escuta, linda. Não precisa chorar não, se preocupar não, porque está tudo. Deus me disse assim, Samuel, fala para essa mulher hoje descansar. Continue orando, continue firme, continue em sinal de alerta. Mantenha o seu coração focado em Deus. Porque o diabo ele vai sondar de um lado, vai sondar do outro, vai tentar de todo jeito encontrar uma brecha para fazer, para operar, para tentar. E o Senhor manda dizer para você, guerreira, serva, mulher, vai ter testemunho, filha. Se eu fosse tu, deixava salvo, porque tu vai viver o testemunho de Deus. Deus disse aqui, Samuel, fala para essa mulher que vai ter testemunho. Vai ser lindo, vai ser grande, e o seu testemunho que você vai contar. Haja vista que tem gente olhando para a tua casa dizendo assim, o filho daquela ali não vai durar muito tempo. As pessoas quando apontam um dedo para a tua casa já apontam um dedo condenando. Não é verdade? Se for mentira isso que eu estou falando, não tem problema, você pode ignorar, pode assistir outra coisa. Agora, se Deus estiver falando com você, já confirma aqui, pastor, essa mensagem é para mim. Deus está falando comigo, essa palavra é para mim. Deus, Ele marcou esse encontro, foi comigo hoje. Eu tenho plena certeza, mulher. Eu tenho plena convicção que o Senhor, Ele já marcou o encontro. Se eu fosse tu, deixava salvo. Porque Ele manda dizer assim, prepara o culto de ação de graça.
Prepara o teu testemunho. Aquilo que está escrito em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais desceu ao coração do homem as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O Senhor está falando hoje para você. Tu vai ver com os teus olhos, tu vai ouvir notícias boas, vai sentir uma grande alegria no teu coração. Já coloca o teu nome. Coloca o nome do teu filho aqui do lado, em algum lugar aí. Na aba de comentar, coloque que eu quero orar. Deus me pediu para orar e abençoar. Apresentar diante de Deus. Porque eu creio que o Senhor ele já está posicionado para tocar, para quebrar a maldição, para desfazer o laço e para entrar com providência. Para mostrar que ele tem braço forte, para mostrar que ele quebra a maldição, para mostrar que ele entra no cenário, para desfazer as armadilhas. Os incrédulos não creem, mas eu estou falando é com quem crê hoje. Com quem foi escolhido para viver o milagre. Porque Deus me disse assim, mulher, está guardado, está protegido, o mal não toca, a seta não atinge. Porque está guardado debaixo de uma palavra, de uma promessa. E Deus não já prometeu para você sobre o teu filho? Deus não já fez promessa sobre a tua casa que seria uma bênção, que você contaria testemunho? Primeira coisa que Deus já falou, o Senhor manda dizer assim, que Ele vai fazer, que Ele vai calar a boca de muita gente. E Deus manda dizer assim, eu vou fazer muita gente engolir cada palavra que falaram sobre você. Tem gente que vai engolir cada palavra que falaram sobre você. Vai. Tem gente que vai ter que aceitar que Deus é contigo, que Deus é na tua vida. Vão ter que aceitar e ponto. Acabou-se. Não tem para onde correr. Deus não diz assim, eu vou calar a boca de muita gente. Segundo, Deus vai desfazer algumas obras que fizeram. Obras de magia, obras de feitiçaria. Deus está dizendo, eu estou colocando por terra hoje. Porque eu sou Deus que quebra maldição. Deus vai colocar a mão onde o diabo tentou tocar. Deus vai tocar para desfazer. E Ele manda dizer assim, pode deitar a cabecinha no teu travesseiro, porque Deus cuida de tudo por você. Terceira coisa que Deus vai fazer é tocar no coração, porque eu vejo o Senhor mudando o sentimento. Quebrando o coração, a Bíblia diz que Deus quebra o coração e coloca um sentimento novo. O Senhor me disse assim, esse teu filho vai sentir vontade de ir para a igreja, entregar a vida para Jesus, vai ser um obreiro da casa do Senhor e vai fazer a obra de Deus, vai ser um instrumento na presença de Deus e um exemplo. Diante de muitos tu vai ver o teu filho servindo a Jesus e fazendo a obra de Deus. Eu quero colocar a sua vida, eu quero orar por você, guerreira. Se você ainda não colocou o nome, coloca o pedido aqui do lado. Deixa aquele joinha no coração, aquele mimo, eu gostei demais. Abra o teu coração, filha. Ora junto comigo. Erga a tua voz em oração juntamente comigo. Que eu quero te apresentar diante de Deus, orar por você. Colocar você em oração agora. Pai, eu quero entregar a vida da tua serva em tuas mãos. Eu quero profetizar sobre esta casa, sobre esta vida. Eu quero declarar hoje, Senhor, portas abertas, Deus, dupla honra, crescimento, prosperidade. Eu quero profetizar hoje, Senhor, que essa pessoa que chegou aqui vai sair daqui, Senhor, de posse da vitória para a glória de Deus. Eu creio, Espírito Santo de Deus, que a tua serva, Senhor, chegará em um outro patamar. Viverá, Senhor, uma nova história. Crescerá diante da tua presença. Será, Senhor, um instrumento, Deus, de louvor na tua presença. Então, Pai, abençoa a tua filha. Guarda a tua serva para que ela possa viver tudo que o Senhor projetou para a vida dela, para a glória de Deus. Recebe com fé no teu coração. Já mandei para mais corações. Tem mais alguém que está precisando ouvir esse recado, guerreira? Então, abençoe outras vidas. E não se esqueça de nos seguir, que o Senhor ele vai abençoar muito a tua vida em nome de Jesus. Porque Deus ele não erra.
Deus, ele não erra com relação à palavra dele. Deus falou comigo também, escute. Porque a segunda pessoa que Deus disse: Samuel, tem 8 tipos de pessoas que eu preparei a mensagem. A primeira pessoa que Deus mandou foi uma mulher que tem alguns filhos. Mas o Senhor falou para mim de uma segunda pessoa que vivenciou uma situação há uns dias atrás, que passou por uma situação há uns dias atrás, e Deus, ele é Deus que observa tudo. Você estava na rua um dia desse, escute com muita atenção, e o Senhor me mostrou que lá na rua você ajudou uma pessoa. Eu não sei qual foi o dia, Deus não me disse, mas o Senhor falou para mim que foi esse mês. Você ajudou uma pessoa, e essa pessoa que você ajudou acabou falando algo e fazendo algo que chamou muito a atenção de Deus. Mas o que chamou a atenção de Deus não foi mais o que essa pessoa falou, mas sim a atitude que você tomou que gerou essa consequência. Porque às vezes a gente não percebe. Às vezes a gente não percebe, mas a nossa atitude gera consequência. A nossa atitude desperta no reino espiritual algumas consequências. Que Deus falou para mim aqui: Samuel, essa pessoa tem plantado. Porque você tem um coração bom, você não é uma pessoa ruim não, você é uma pessoa boa, que quando vê alguém passando por algo, precisando de algo, você vai lá e ajuda, não é verdade? Se for mentira, você pode desconsiderar, tem problema. Agora, se for verdade, já confirma e digita aqui: pastor, tudo que o senhor está falando é verdade, essa pessoa sou eu. Essa palavra é para mim, essa pessoa sou eu. Deus está falando comigo, pastor. Porque papai disse para mim aqui, e ele disse assim: filho, fale para essa pessoa que eu sou Deus que tem uma recompensa. Tem 2 recompensas que tu vai viver agora nos próximos dias. E o Senhor me disse assim: prepare o teu coração, marque no teu relógio 5 dias. Não sei o dia nem o horário que tu está ouvindo essa mensagem. Já me confirma aqui o dia, confirme o horário que essa mensagem chegou para você, porque Deus é Deus de surpresa. Talvez você não se lembre do dia que aconteceu isso, mas o Senhor, ele é aquele que vê tudo e sabe de todas as coisas. Porque às vezes a gente pensa que as nossas atitudes não vão gerar nada. Às vezes a gente faz algo sem perceber, pensando: poxa, isso aqui é uma coisa simples. Mas o Deus que você serve, ele age por meio de coisas simples. E você sabe, não é verdade? Você sabe do que eu estou falando. Porque você tem esse teu jeito, já é da tua natureza. E deixa eu dizer mais: isso que existe em você é um dom de Deus, que o próprio Deus colocou em você, porque Ele sabe que você não vai fechar a mão para as pessoas, que você vai estar sempre de braços abertos para ajudar, que você vai estar de braços abertos para auxiliar, para abençoar aquele que precisa de apoio, para ajudar alguém que necessita do teu suporte, da tua ajuda. Você sabe do que eu estou falando. Mas hoje Deus, ele se apresenta nessa mensagem para dizer assim que Ele está feliz com você. Ele me pediu para orar. Já deixa o teu nome que eu vou apresentar a sua vida em oração. Eu vou profetizar por você. A palavra do Senhor diz que a oração, ela tem poder na vida dos crentes. Os incrédulos não ouvem, mas você é alguém especial para Deus. Porque a tua ajuda gerou uma alegria no coração de alguém. A tua atitude deixou o coração de uma pessoa alegre, aquecido. Tu aqueceu o coração de alguém. Alguém que, por um momento, ficou muito emocionado. E essa pessoa disse 2 coisas para Deus, e o Senhor me disse: Samuel, fale para essa pessoa se preparar para 2 surpresas, recompensas.
Eclesiastes 3 diz assim: há tempo de plantar e tempo de colher. Se prepare para o tempo da colheita. Essa pessoa disse assim: Deus, primeiramente eu te agradeço por ter enviado essa pessoa para mim. E segundo, eu não tenho como retribuir, mas eu te peço, Senhor, multiplica na vida dela, porque ela merece. A pessoa falou para Deus. E o Senhor ouviu, o Senhor me disse aqui: Samuel, diga para essa pessoa que chegou o tempo da recompensa. Primeira coisa que Deus vai fazer acontecer na tua vida é destravar algo que está travado na tua vida. Tem algo, Deus me disse, você vai receber uma notícia. Dentro de 5 dias tem uma notícia que vai chegar para você. Que papai falou aqui para mim, que é uma notícia que vai impactar muito o seu coração. Que vai pegar você de surpresa, que vai chacoalhar a tua fé, porque o diabo, ele é aquele que luta para que a gente não viva a bênção, para que a gente não chegue na onde Deus projetou, para que a gente não alcance o milagre de Deus. Mas Deus está falando com alguém aqui e Ele está dizendo assim: não vai adiantar o diabo se levantar, não vai adiantar o inimigo tentar interferir, não vai adiantar Satanás tentar cancelar e fechar a porta, porque a tua vida, guerreira, está na mão de Deus. A tua casa, servo do Senhor, está na mão de Deus. E o Senhor manda dizer assim: aquilo que tu colocou na mão de Deus, o diabo lutou para travar, Deus está dizendo: estou destravando algo financeiro. E segundo, Deus manda dizer assim: se prepare, porque o Senhor vai colocar uma chave em tuas mãos. É algo que Deus me disse que Ele vai fazer com que tudo mude, porque eu vejo você gerenciando, administrando algo que mudará a tua história. E se eu fosse tu, eu já deixava salvo, porque tu vai voltar aqui para agradecer. Eu vejo você de posse de uma grande vitória. Eu quero orar por você agora. Quem não colocou o nome, coloca o nome e o pedido. Deixa aquele joinha no coração, aquele mimo, eu gostei demais. Ora junto comigo agora em nome do Senhor Jesus, pois eu creio no milagre de Deus para a tua vida. Fecha teus olhos. Pai amado, Pai querido, Senhor, eu quero profetizar, Senhor, toda sorte de bênçãos. Bênçãos, Senhor, recalcada, transbordante e sacudida. Bênçãos sem medidas. Que o Senhor possa proteger, recompensar e preservar o coração do teu filho. Preservar o coração da tua filha para que seja mantido com essa integridade e sensibilidade com relação, Senhor, aquilo que deve ser feito, Senhor, que é o correto. Urabacalachoribicalamandarai. Então, Deus, abençoa, fortalece hoje e sempre. Que o Senhor possa guiar, conduzir esse coração sempre no caminho certo, em o nome do Senhor Jesus. Tem alguém que está precisando ouvir esse recado? Já mande para mais corações que precisam ouvir. Já segue o nosso perfil. E que o Senhor, Ele vai continuar abençoando muito a sua vida em nome de Jesus. Escute. Talvez você esteja dizendo hoje: Deus, eu quero ouvir tua voz. Talvez você esteja nessa mensagem dizendo assim: Deus, eu preciso saber o que o Senhor tem para a minha vida. Deus não esqueceu de você. Deus marcou encontro especificamente para você. Você que bateu na porta, você que chorou muito, correu, às vezes até entrou em desespero, porque parece que nada dá certo. Deus mostrou uma pessoa aqui, que tem corrido atrás da bênção, que muitas das vezes tem quebrado a cara mesmo, que tem dito assim: agora o que vai ser de mim? Ai, 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 Senhor. E o Senhor está falando com alguém que chegou aqui, olha. 2 homens citaram o teu nome. Há 3 dias atrás, Deus mostrou 2 homens dentro de uma sala. Uma sala grande, viu? E o Senhor manda dizer assim: tem 2 coisas que Deus colocará nas tuas mãos dentro de alguns dias. Tem alguém que chegou aqui, que papai manda dizer assim: se prepara para uma grande surpresa.
Eu estou falando com alguém que já chegou o momento que você dizer assim: eu cansei, eu não acredito mais, eu desisto. Eu já tentei, já fiz de tudo, já bati na porta, parece que nada acontece. E Deus está dizendo hoje: ei, tem hora que Deus ele faz assim, ó, fica em silêncio. Mas tem hora que Deus ele diz assim: não faça nada não, deixe na minha mão, porque agora é comigo. Salmo 37, verso 5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Eu estou falando com alguém que já entregou currículo, já mandou e-mail, já pediu indicação, já ligou para um, já ligou para outro, e você parece que chega num momento que a cabeça parece que vai explodir de tanta preocupação e pensamento, não é verdade? Você sabe o que é altos e baixos, o que é perder, o que é precisar de alguém, o que é necessitar de um suporte, de um apoio, e não ter ninguém do teu lado, você sabe. O que muitas das vezes é você necessitar de alguém do teu lado para te auxiliar, para te ajudar, e não ter um cristão para te dar força no momento da tempestade. E o Senhor falou para mim aqui: Samuel, fala para essa pessoa se preparar para algo grande, porque eu vejo Deus colocando duas coisas em tuas mãos. E o Senhor me disse aqui: se prepare, viu? Porque depois que Deus fizer algumas coisas, muita coisa vai mudar ao teu respeito. Tem 3 coisas que Deus falou para mim que vai mudar. Primeiro, vai mudar a forma como as pessoas veem você, te olham. Porque hoje, meu amigo, hoje, minha amiga, a forma como olham para você, você sabe do que eu estou falando. Olham para você com aquele olhar de repulsa, às vezes com um olhar de pena, às vezes com um olhar de indignação, como se estivesse dizendo assim: coitadinha, coitadinho, bichinho dele, bichinho dela. Vai mudar a forma como as pessoas te enxergam e veem você. Porque hoje o que falam por aí é que tudo isso que está acontecendo é você pagando pelos pecados que cometeu. É sempre assim, a conversa é sempre a mesma. Ah, não, ela está passando por tudo isso porque ela está pagando pelos pecados. Eles nem imaginam que tem coisa que na nossa vida faz parte do propósito. O apóstolo Paulo disse: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam e foram chamados segundo o seu propósito. Tem coisa que é necessária acontecer por causa do propósito. Porque o processo, a circunstância não anula aquilo que Deus já preparou para a nossa vida. E Deus disse aqui: eu tenho preparado coisa grande. Segunda coisa que vai mudar ao teu respeito é a forma como vão te tratar. Porque Deus me disse que vão tratar você com respeito, vão te chamar de senhora, de senhor. Vão chegar até você dizendo assim: você venceu, parabéns. Você está diferente, Deus é na tua vida. Você vai ser respeitado por onde você passar. O teu nome vai ser elogiado nos cantos, Deus me disse, porque vão começar a falar bem de você. E terceira coisa que vai mudar é os lugares que você vai pisar. Porque Deus me disse aqui: Samuel, fala para esta pessoa que você vai começar a entrar em lugares diferentes. Não é porque você vai ser debochado ou exaltado, não. É porque vai ser obrigação sua. Vai fazer parte do teu cotidiano. A bênção de Deus vai exigir de você que você só esteja em lugares que o Senhor queira para a tua vida. E Deus me pediu para orar por você. Coloca o teu nome, o pedido aqui do lado. Os incrédulos não crêem nisso, porque é uma palavra profética. Mas a Bíblia diz: crede nos profetas e prosperareis. Escuta. Papai manda dizer para você hoje: vou colocar 2 coisas em tuas mãos. Eu vejo um papel e eu vejo uma caneta. Tem 2 homens citando o teu nome. E o Senhor me disse assim: marque no teu calendário 3 dias. Daqui a 3 dias tu vai receber uma ligação. E nessa ligação alguém te fazer o convite. E quando você receber esse convite, eu vejo você entrando dentro de uma sala grande.
cadeiras acolchoadas, ar-condicionado, bem climatizada, mesa grande, papéis em cima da mesa, e alguém vai te fazer uma proposta. Eu vejo um contrato e uma caneta na tua mão, e eu vejo você assinando. Porque Deus me disse: eu te escolhi como cabeça e não como cauda. Eu te chamei para administrar coisas grandes. A tua vida financeira vai mudar. Eu vejo você entrando em ambientes, participando de lugares importantes, que mudará a forma como você vive. E a partir de hoje, se prepare para mudar de vida, porque é Deus que vai mudar a tua vida. Porque é Deus que vai mudar a tua história. Deus me disse aqui: ei, não se importe com as risadas de um, de A, de B, de fulano. Não se importe com a forma como estão te tratando hoje. Porque amanhã, quem te abandonou, quem deixou você na mão, vai precisar de você. O mundo é assim, ó. O mundo dá voltas, e se eu fosse você, eu já deixava salvo, porque tu vai voltar aqui para agradecer. Se prepara para viver uma virada muito grande na tua vida. Eu aprendi que o mundo é uma caixinha de surpresas. E o mundo dá muitas voltas. O mundo, ele gira. O mundo, ele gira. E o Senhor me disse aqui: fala para minha serva, fala para o meu servo que eu vou fazer uma obra linda lá em Suribicalabá. Eu quero orar por você. Já deixa o nome e o pedido aqui do lado. Eu vou entregar a tua vida no joelho em oração. Vou profetizar. Deixa o coraçãozinho, o joinha, aquele mimo, eu gostei demais. E ora comigo agora. Pai amado, Senhor, eu profetizo hoje, Deus, crescimento. Eu profetizo hoje, Senhor, uma mudança. Eu profetizo hoje, Senhor, na vida dessa pessoa aqui, Deus, que muita coisa vai mudar. No financeiro, no espiritual, no emocional, o Senhor vai tratar de forma diferente. Então pega nas mãos e transforma para a glória do teu nome, em o nome do Senhor Jesus. Pois eu profetizo que o testemunho vai ser forte. Recebe com fé. Mande para mais corações. O Senhor, ele vai abençoar muito a tua vida. Já nos siga, viu? Para ser abençoado e abençoado por Deus. Porque quando Deus quer falar, Ele não mede esforços. Tem uma mulher que chegou aqui preocupada com a vida amorosa e com o relacionamento. Porque você tem percebido algumas coisas estranhas. Você tem percebido algumas coisas estranhas? Deus me mostrou uma mulher que o diabo tentou colocar na vida de um homem. O Senhor mostrou uma mulher que o diabo tentou colocar na vida de um homem que você ama. Uma mulher perguntou para ele, viu? Uma mulher perguntou para esse homem que você ama. E essa pergunta que ele fez deixou o coração do homem acelerado. E essa mulher perguntou assim para ele: você ainda ama essa pessoa? Escute com muita atenção. Ela disse assim: você ainda tem sentimento por ela? Ou você está com ela apenas por obrigação? Mas deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te falar uma coisa que Deus falou aqui para mim. Que existem projetos que não são de Deus. Existem projetos que é de Satanás. Mas existem projetos que são de Deus. Qual a diferença desses três projetos? Os projetos que não são de Deus, às vezes nem são de Satanás também. São projetos do homem. Eles têm a tendência de dar errado. Porque foi da vontade do homem. Às vezes não é nem o Satanás que está fazendo esse projeto. Mas às vezes é o coração enganoso que nos empurra para coisas que às vezes a gente vai errar e quebrar a cara. O projeto de Satanás, ele nos empurra para lutar contra a vontade de Deus. E como é que eu sei dos projetos de Satanás? Eu sei que quando o projeto de Satanás, ele começa a me afastar daquilo que é de Deus. Ele começa a me tirar do centro da vontade de Deus.
Eu perco o meu temor, eu perco a minha fé, eu perco a vontade das coisas de Deus. Esse é o projeto de Satanás. Agora o projeto, quando é de Deus, nada abala a sua fé. Você é perseguido de todo lado, o inimigo luta, vem Satanás lutando, vem invejoso de fora, o inimigo usa de um lado, e tem gente que luta de canto a canto, e você sabe, quando a perseguição, quando a luta, quando a opressão tenta se levantar, é porque é projeto de Deus. Porque o projeto de Deus, ele tem essa tendência de atrair perseguição para perto daquele que foi chamado por Deus. É inevitável. A perseguição na vida de quem tem um projeto da parte de Deus, é inevitável a perseguição. E Deus está falando com alguém aqui hoje, presta atenção, olha para cá, olha para mim, escuta. Que o teu relacionamento é um projeto de Deus. Foi Deus quem uniu vocês dois. Se for mentira, não tem problema, você pode até ignorar. Se você acredita que Deus não está falando contigo, não tem problema, eu estou falando com uma mulher de fé. Se for verdade o que eu estou falando, já confirma que, pastor, essa mulher sou eu, é verdade, é desse jeito. Porque quando vocês dois se uniram, Deus confirmou, Deus disse que vocês foram feitos um para o outro. Deus fez promessa, confirmou. Mas tem um tempo, de um tempo para cá, de lá para cá, tu tem sentido algo desestabilizando. Eu estou falando com uma mulher que ainda está vivendo a dois. Você não se separou dele não, mas você tem percebido frieza, tem estranhado o comportamento, tem sentido que tem se afastado, mas não bateu aquele medo do coração de você dizer assim: Deus, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Deus me disse, o inimigo tentou colocar uma mulher. Porque o diabo, quando não consegue separar o casal, tirar o sentimento de um para com o outro, o inimigo, ele coloca pratos, oportunidades fáceis. Mas Deus manda dizer assim: escuta, guerreiro, eu escutei a tua oração, porque você disse assim: Deus, faz alguma coisa, me ajuda. Tu não orou pedindo a Deus para Deus cuidar, preservar e proteger? Tem duas coisas que Deus vai fazer acontecer na tua vida. E Deus manda dizer assim: não faça nada, não tome satisfação, não se desespere, descansa, faça como o salmista disse: deleita-te do Senhor, Salmo 37:4, deleita-te no Senhor e descansa nele, pois ele satisfará o desejo do teu coração. Eu quero orar para você, coloca o teu nome, o nome dele aqui do lado, que eu quero entregar a tua vida diante de Deus. A palavra do Senhor diz assim: tudo é possível para os que têm fé. A fé é a certeza e a convicção, como disse em Hebreus 11. Tem gente que não tem fé, e passa direto a palavra de Deus, mas eu estou falando com quem tem fé. Papai está falando contigo hoje, guerreira. Se prepara para contar o testemunho, para viver a dupla honra. Porque Deus vai honrar a promessa. A palavra do homem cai por terra. A palavra do advogado, do juiz, do promotor, tudo cai por terra, mas o que não cai por terra é a palavra de Deus, pois ela permanece de pé. Deus me disse: o que eu falei para você vai se concretizar. Deus vai cumprir todas as promessas dele, porque a tua casa, o teu relacionamento, a tua família vai ser uma bênção de Deus. Se eu fosse tu, eu deixava salvo, porque você ainda vai voltar aqui para dizer: pastor, tudo que o senhor falou aconteceu. Eu estou vivendo o testemunho vivo, um testemunho lindo. Eu estou vivendo na terra dos viventes. Você vai contar um lindo e um grande testemunho para a glória de Deus. Porque papai me disse aqui, essa mulher olhou para ele e disse assim: tu ainda ama ela? Tu sente alguma coisa por ela ou tu está com ela só por obrigação? Você é bom demais. Ela disse assim: você é bom demais para ela. Você merece coisa melhor. O homem, ele guardou isso para ele, mas você tem sentido o homem meio que preocupado. Mas Deus mandou dizer assim: ei, o diabo não vai conseguir arrancar aquilo que Deus colocou na tua vida. Porque tem duas coisas que Deus vai fazer acontecer. Primeiro, Deus vai quebrar a maldição. Ele vai colocar por terra o embaraço. E o Senhor me disse que Ele vai tirar alguém do caminho do teu marido, do teu esposo, desse homem que você ama. Vai afastar. Deus manda dizer assim: eu estou colocando a mão hoje e vou distanciar.
Não se espante quando você receber uma ligação e alguém dizendo assim: olha, fulano é de tal, teve que viajar, teve que se mudar e foi para outro lugar. Teve que se mudar às pressas. Porque tu vai ficar sabendo que uma mulher que faz parte do cotidiano daí, que às vezes você até vê, porque você sabe quem é, e quando você ficar sabendo da mudança, que fulano se mudou, foi para um lugar longe, tu vai entender o que Deus está falando contigo. E segundo, o Senhor manda dizer assim, que Ele vai quebrar esse gelo, porque o Senhor vai colocar no coração desse homem um sentimento novo. Deus vai fortalecer a base. E eu vejo vocês dois conversando, desabafando. Eu vejo o homem pedindo perdão, declarando, fortalecendo o sentimento dele contigo. Eu vejo vocês dois até em um encontro romântico, trocando presentes, palavras de amor e renovando a aliança que Deus fez com vocês. Porque a vida de vocês não depende da vontade do homem. A vida de vocês não depende do que as pessoas dizem, depende do que Deus decretou sobre a vida de vocês. E eu vejo que Deus tem grande promessa para vocês viverem. Eu posso orar pela vida de vocês? Salva a mensagem, você vai viver o testemunho. Deixa o nome aqui, deixa o pedido se você não colocou ainda. Aquele joinha no coração, aquele mimo, eu gostei demais. Quem puder abençoe a obra do Senhor. Una a sua fé com a minha agora. Abre o teu coração, ora junto comigo. Pai querido, Pai amado, Senhor, eu declaro hoje, eu profetizo, Deus, bênçãos sem medidas, recalcadas, transbordantes e sacudidas. Eu repreendo hoje, em nome do Senhor Jesus, que todo mal, Senhor, que tem tentado atrapalhar essa vida, esse relacionamento que cai por terra hoje, e que a tua graça permaneça de pé, e que a promessa, o testemunho, Deus, a transformação, o milagre, a proteção, esteja sempre presente nesta vida, neste relacionamento. Em nome do Senhor Jesus, abençoe e fortalece. Receba com fé, filha. Manda para mais corações e já fica com Deus. Que Deus Ele abençoe muito a tua vida. Pois a partir de hoje eu vejo que Deus Ele vai mudar muitas vidas. Deus Ele não erra. O Senhor falou hoje com pessoas aqui que Ele escolheu, que Ele chamou para viver a promessa. E hoje eu quero declarar que tudo que o Senhor falou contigo, que tudo que o Senhor decretou, não cairá por terra. Se prepare para você contar o testemunho de Deus. Para ser um testemunho de Deus nessa terra, porque muita gente vai olhar e vai dizer assim: como foi que ela conseguiu? Como foi que ele conseguiu? E vai ser a mão de Deus. Já receba com fé tudo que foi falado aqui. Tome posse e agarre, porque o Senhor continuará falando contigo. Já segue o nosso perfil, se inscreva, ativa o sininho para receber mais revelações como essa. Que o Senhor Ele abençoe muito a tua vida em nome do Senhor Jesus.